E aí galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Melhor do Mundo, trazendo para vocês hoje um pedido do nosso amigo aí, ó. Maravilha! Vamos dar uma olhada aqui no Superboy Prime destrói Batman que ri, do canal Ei Nerd. Puxa vida, hein? Aí vai ser a briga das boas. Tudo que envolve o Batman é umas brigas das boas. Galera, já vamos então deixando aquele like, se inscreve aí se não for inscrito, vídeo aí todo dia e ainda mais com sugestão de vocês, maravilha. E prestigiar o canal do Ei Nerd, que bom, não tem nem o que dizer, o Peter é muito bom, que isso, cara. Vamos dar uma conferida? Bora lá! Vou estar no meio do meu café da manhã, mas a gente assiste tudo junto aqui, beleza? Isso aí. Vamos de play! Galera, que bomba foi essa que aconteceu? A última edição da saga Death Metal explodiu a cabeça de quem tá lendo. E de quebra ajudou a contar toda a história do Superboy Prime. Bora ver isso e olha, se prepara que esse vídeo tá top. Vamos lá. Bora então. Galera, se liga, ó, nesse momento que você tá aqui assistindo esse vídeo, o seu provedor de internet sabe dizer onde você tá, sabe dizer o que você tá digitando, quais os sites você já passou. E ele sabe isso porque tem acesso a um código que é gerado assim que você entra na internet, que se chama IP. Então se liga nesse recado do Surfshark, ok? Ele é um serviço VPN, ou seja, com ele você troca o seu número IP, além de criptografar tudo que você acessa e faz na internet. Ou seja, vamos lá, você fica oculto, ó, igual o Kakashi. E ainda pode usar serviços que não funcionam no Brasil, por exemplo. O Surfshark bloqueia várias coisinhas chatas, bloqueia malwares e tudo mais para você navegar sossegado e seguro. E você pode usar em vários dispositivos ao mesmo tempo. Olha só como é que é fácil. Vocês sabem o sufoco que eu passei recentemente com ladrões de dados, né? Com hackers. Cheguei a perder o canal, vocês souberam disso, né? Poderiam ser dados bancários. Isso pode rolar com você também. Tudo isso você evita com o Surfshark. Então clica no link da descrição e use o meu código para você ter 84% de desconto e 4 meses de grátis. Aproveita aqui embaixo. Ei, Nestrantes, Peter aqui. Galera, só contextualizando toda a situação aqui, ok? Nesse vídeo aqui no card, a gente mostrou como é que o Superboy Prime se aliou à Liga da Justiça nessa guerra final contra o Batman que ri, que, lembrando, adquiriu os poderes do Dr. Manhattan e energia da crise lá pra derrotar a Lei O Dr. Manhattan é brabo! E construiu um multiverso sombrio que ele chamou de Multiverso que ri, que são basicamente 52 universos novos, só que construídos à imagem e semelhança do Batman que ri. Ou seja, ele tá moldando tudo à própria semelhança. Depois do capítulo 7 dessa saga, foi lançada uma edição chamada Origem Secreta, que é protagonizada pelo Superboy Prime. Então sim, esse vídeo, além de contar essa história, também vai dar a devida atenção pro Superboy Prime. E finalmente a gente vai entender como foi que ele se tornou um dos maiores vilões da DC. Mas antes, manda um like que ri. Um like que ri, porque você clica nele e eu morro de rir de felicidade, lógico. Todo eu mundo também. Aqui, obrigado de coração, que você conquiste tudo que você esteja querendo conquistar em 2021 em dobro, você merece. Bora aqui no meu coração, vamos lá. A história agora começa exatamente com a origem do Superboy Prime. E nela é contada que ele foi achado num campo completamente abandonado, então os pais dele adotivos, né, chamaram ele de Clark Kent, porque no universo dele, as histórias do Superman são HQs muito populares. Então elas serviram de inspiração para que os pais dele batizassem ele com o nome do personagem, beleza? O Clark, certo dia, estava numa loja de quadrinhos e pegou uma HQ do Superman para ler. Quando ele começou a ser importunado por um grupo de valentões que começaram a fazer bullying com ele, tanto por ele ser nerd igual a gente, né, quanto por ele ter o nome de um personagem que não existe, personagem ficcional. Um dos valentões, então, arranca das mãos dele a HQ que ele estava lendo e começa a zombar do personagem. Em seguida, ele rasga a HQ bem na frente do Clark Kent, do molequinho Clark Kent. A confusão se generaliza e eles começam a brigar, incluindo com uma referência direta ao filme Batman vs Superman, porque o valentão diz que, ao contrário do Superman, o Clark se ensangra. De repente, alguém chega e joga um balde de água no valentão, expulsa ele da loja, e quem fez isso foi a Lori, uma amiga do Clark que é filha do dono da loja de quadrinhos. Os dois conversam com a Lori dizendo que o Clark foi muito corajoso, e o Clark dizendo que ela é quem foi incrível em expulsar os valentões, e assim a HQ mostra que a Lori é e sempre foi o motivo que levou ele a se tornar um dos maiores vilões das HQs, porque ele nunca se conformou em ter perdido ela na Crise nas Infinitas Terras. Um ano depois, mais precisamente no ano de 1985, o Clark assume um namoro com a Lori e os dois saem para uma festa lá de Halloween, onde ele foi fantasiado, adivinha do quê? Exatamente, Superman. Só que enquanto eles estão numa praia, o Clark sente alguma coisa vindo do horizonte, como se algo chamasse ele pedindo a ajuda dele. Então ele tenta voar, mas nada acontece, o que acaba arrancando, né, até umas boas risadas da Lori.
Só que instantes depois, o Clark vê um cometa cruzando o céu e nesse instante ele tenta voar e consegue. O que deixa a Laurie bastante impressionada com aquilo que estava acontecendo logo diante dos olhos dela, né? O problema é que no exato momento em que o Clark descobre que tem poderes, ele é imediatamente teletransportado diretamente para os eventos da Crise nas Infinitas Terras, onde ele descobre que o universo dele foi completamente apagado pelo Anti-Monitor. E isso explica o porquê do Superboy Prime não ter se tornado o mesmo ícone que o Superman. Ele não teve tempo para isso, né? Assim que ele descobriu os poderes dele, ele já foi convocado compulsoriamente para a guerra. Ele nunca se conformou com isso, nem ter perdido o universo dele de origem, muito menos por ter perdido o grande amor da vida dele. Ele nem ao menos conseguiu se despedir da Laurie, né? Não deu tempo pra fazer isso. Foi na Crise Infinita que ele acabou matando alguns heróis, o que acabou tornando ele aquele monstro temido por toda a DC, porque ele desafiou Deus e o diabo para conseguir a Laurie de volta, né? Ocorre então um salto no tempo mostrando os atuais eventos, onde o Superboy Prime tá aparentemente triste e sentado longe dos outros, até que o Cão Krypto chega perto dele. O Superboy Prime começa até a falar que o Krypto é o único Super que entende. E tudo isso enquanto a Super Família, que inclui inclusive Superman, Supergirl e Superboy, começa a desconfiar se podem realmente confiar numa aliança com o Superboy Prime. O contato do Krypto com o Prime faz com que o Clark se lembre da primeira história do Supercão Krypto, né, no mundo dele. E quando o Prime resolve fazer carinho no Krypto, o Superboy Connor Kent manda ele se afastar do Krypto, porque o Prime não é de confiança. Só que durante a discussão, o Batman que ri ataca com uma versão sombria da Super Família, com vários Supermans alternativos. O Superman original até pede ajuda pro Lex Luthor nessa luta, e o Lex responde que pra ele vai ser um enorme prazer matar uma versão do Superman. Mas é um mequetrefe esse Lex Luthor, hein? A batalha começa e o Superboy Prime enfrenta uma versão alternativa do Superman, que se tornou uma espécie de líder religioso. Essa versão alternativa do Superman começa a provocar o Prime, dizendo que ele é só uma criança mimada que quebrou o universo num excesso de raiva que ele teve. Isso deixou o Superboy Prime completamente pistola e faz com que ele espanque essa versão alternativa do Superman até a morte. Mas, ao matar essa versão do Superman, ele percebe que imediatamente o universo de origem desse Superman acabou mudando por conta da derrota do vilão. Então Superboy Prime voa para fora do local da luta em direção à origem da criação do Batman que ri, e ele consegue enxergar todas as 52 terras criadas pelo Batman que ri. O próprio Superboy Prime começa a se perguntar se ele pode mudar a realidade de cada um desses mundos, se ele matar o criador desses mundos. Então ele voa com tudo na direção do espectro do Batman que ri, que, lembrando, se tornou basicamente um multiverso vivo depois de matar a Lady Perpétua, e dessa forma o Superboy Prime quebra mais uma vez a barreira da realidade e arrasta o Batman que ri pra longe. E um detalhe é que enquanto ele quebrava a realidade, um dos mundos que ele viu foi exatamente o mundo dele, onde ele casou e teve uma vida com a Laurie. Isso realmente foi até meio emocionante. O Batman que ele começa a lançar provocações contra o Superboy Prime enquanto ele recebe os socos dele. O Superboy Prime começa a socar várias vezes o Batman enquanto ele grita com ele, mandando ele rir. O Batman que ri diz que não vai dar o prazer da risada pro Superboy Prime e começa a revidar. A luta fica intensa e os socos do Superboy chegam até a destruir alguns dos universos. É isso mesmo que você ouviu, soco destruindo o universo, né? O Batman que ri tenta revidar com uma rajada de energia, mas ela simplesmente não faz nada com o Prime. Galera, vocês conseguem entender a extensão do poder desse cara? O Batman que ri tem os poderes do Dr. Manhattan. Tem energia da crise inteira, que é capaz de provocar todas essas crises multiversais da DC. E ele matou a Lady Perpétua, tipo a entidade mais antiga da DC. Mas isso não fez nada, repito, nada com o Superboy Prime. Qual é o limite desse cara, né? Tipo, impressionante. Aí depois de chutar a bunda do Batman que ri, o Prime começa a perceber que ele pode tomar pra ele mesmo o poder que o Batman que ri adquiriu. E com todo esse poder, ele poderia finalmente recriar o universo dele, que foi apagado pela crise nas Infinitas Terras. Mas para ele fazer isso, ele teria que destruir tudo ali, inclusive a Terra principal. O que para ele não seria um problema, afinal ninguém ali gosta dele. Só que no exato momento em que o Prime está prestes a obliterar toda a realidade com um soco, o Krypto aparece. O único personagem desse mundo inteiro que o Prime não se sente odiado. O Prime manda o Krypto ir embora, chamando ele de cachorro estúpido, só que o Krypto permanece ali, fica ali parado, né? E se aproxima mais do Prime, até que ele começa a receber carinho do Superboy. O Batman que ri se levanta e oferece um acordo pro Superboy Prime, né? Pra construir pra ele um universo governado pelo Prime. Só que o Prime, sem pensar duas vezes, recusa a oferta do Batman que ri. O Batman que ri insiste na oferta e o Prime até considera ela bastante tentadora, porque esse seria um universo onde ele se tornou o herói que sempre quis ser. Só que ainda assim seria um universo sem os pais dele e sem a Laurie. O Superboy Prime, então, nesse momento, começa a carregar
um super soco e dá uma baita de uma porrada no Batman que agoniza em dor quando ele recebe esse golpe. Além de deixar o Batman aqui agonizando, ele oblitera completamente todo o multiverso sombrio, eliminando todas as 52 terras criadas pelo Batman, que é assim, um nível de poder que não dá nem pra mensurar, impossível. Isso causa uma explosão gigantesca, catastrófica, e o Superboy Prime acaba morrendo. O Krypto ainda tenta reanimar o Prime, mas nada acontece. Só que instantes depois, o Superboy Prime simplesmente acorda no universo dele de origem, como se a crise das Infinitas Terras nem tivesse acontecido. E eu vou além, ele está exatamente lendo esse HQ e vendo a própria morte dele. Só que ele se lembra de tudo, e agora ele não consegue acreditar que ele finalmente está de volta ao próprio mundo. Ele finalmente conseguiu o que ele almejou desde o início, mas ele não entende porque ele se lembra que segundos antes ele estava lutando, né? Tipo, agora ele está lá, né? Inteirão no mundo dele original. Mas quando a Laurie aparece, é que ele realmente percebe o que aconteceu. Ele realmente está de volta ao mundo dele. Mas algumas pequenas coisas mudaram. Por exemplo, ele não se lembrava de ter um cachorro, mas quando o cachorro dele e da Laurie aparece, ele é simplesmente igual ao Krypto. Aí quando ele sai de casa, ele percebe como é que é bom estar de volta e como o sol brilha. Ele chega até a cogitar a hipótese que ele morreu na luta e está no céu, até finalmente aceitar que está em casa mesmo. Só que quando ele anda pela rua, o Clark vê uma criança que está prestes a ser atropelada por um carro verde. Então ele toma a frente com a super velocidade dele e levanta o carro verde, fazendo uma referência direta à primeira aparição do Superman em Action Comics número 1. Legal. Esse final foi simplesmente fantástico. E essa história é lotada de referências que agradaria a todo fã raiz da DC. Tem um momento lá, inclusive, que o Superman maligno diz pro Superman principal que a última vez que ele usou cabelo comprido, ele morreu. Em seguida ele diz que também com o cabelo comprido, né, ele voltou à vida, fazendo referência às sagas A Morte do Superman e O Retorno do Superman. Né, que ele volta com aquela camisa preta, aquele cabelo grande, né? O momento em que o Krypto chora a morte do Superboy Prime também é uma referência à morte do Superman, a saga A Morte do Superman. E o mais sublime de tudo é perceber que o fim do multiverso acabou sendo nada menos do que um combate entre Batman e Superman. Curtiu essa história? Larga o seu joinha aqui e não esquece, deixa aqui embaixo no comentário se quer que eu traga mais histórias como essa. Essa aqui, essa saga toda eu trouxe do início ao fim pra vocês, foi muito bacana acompanhar do início ao fim com vocês. Então se inscreve aqui, ativa o sininho que em breve tá chegando outra saga e eu vou cobrir toda ela. Você que cobriu comigo, olha, muito obrigado por ter ficado comigo do início ao fim, foi demais. E não parou não, hein? Vai ter mais. Ativa o sininho. Tamo junto sempre. 2021 tá só começando. Abraço. Fui! Agora 22. Só começando, Peter. Galera, que história, hein? E que potência esse Superboy Prime, hein? Eu adoro ver essas cenas que nem ele tava carregando o punho dele pra dar aquele socão. E... caramba, né? O Batman que ri é o demonhão, né, cara? É o demonhão. Pegou até o poder do Dr. Manhattan, que eu considero um dos mais apelão que tem. Que isso. Pessoal, se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, vídeo todo dia aí, ainda mais com ideia de vocês. E prestigiar aqui o canal do Peter também, do Ei Nerd. Maravilha! Essa história aí, ó, fez meu café da manhã, acho que, ó, fica mais saboroso. Muito bom. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu, Ei Nerd. Fui!